Olá, olá, gente! Estamos de novo aqui no canal do Simplifica Biologia e hoje eu quero falar sobre um tema bem importante e bem interessante, principalmente devido nesses últimos 2 anos, surgiu no final do ano de 2009. E por que eu digo no final de 2009? Nós estamos vivendo então uma segunda onda de pandemia, a primeira surgida exatamente então lá nos idos de 2009, então no ano de 2009, 10 anos depois, uma segunda pandemia estará aqui caracterizada. Apesar de nós estarmos vivendo nesse clima de incertezas e inseguranças por causa especificamente desse vírus, o título do vídeo não é sobre o vírus em si. O que eu quero trabalhar com vocês e por que eu trouxe este exemplo desses últimos 2 anos? A condição e as características mais comuns que podem afetar no processo de queda de cabelo. Será que realmente o estresse é um dos fatores importantes para a queda capilar? No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho e eu vou trazer mais informações para vocês sobre este tema interessante e nós vamos então poder fazer algumas caracterizações legais sobre o estresse e a queda de cabelo. Então, gente, não deixem de dar o seu like, curtam o vídeo, compartilhem e façam com que estes vídeos cheguem ao maior número de pessoas. Quanto mais a gente conseguir informar, melhor é para todos, porque o objetivo do canal aqui é trazer de maneira simplificada um conteúdo de extrema qualidade e que vocês consigam estar aprendendo bastante dentro desse período, né? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, curtem, compartilhem e nós vamos para a explicação. Estresse pode ocasionar queda capilar? Bom, a resposta mais básica e simples é sim. O estresse é um dos grandes fatores relacionados ao processo de queda de cabelo. Mas primeiro nós precisamos compreender um ponto importante. O que é o estresse? E por que o estresse está associado com o processo de queda de cabelo? Bom, são 2 momentos distintos e eu quero fazer a explicação desses 2 momentos de maneira individualizada e depois nós iremos somar estas informações e eu acredito que a partir desse momento vocês irão conseguir compreender por que o estresse está ligado a exatamente o processo de desenvolvimento, então, ligados à queda de cabelo. Primeiro ponto, gente, para nós conseguirmos fazer esta compreensão. Vamos lá. Importante. O estresse, ele vai alterar a fisiologia do nosso corpo. Professor, como o estresse pode alterar a fisiologia do nosso corpo? É isso que eu não consigo entender. Primeiro, o estresse nada mais é do que uma soma de vários fatores ligados a processos de falta de sono, preocupações, instabilidades emocionais que vão acabar desencadeando em um momento que vão trazer uma série de alterações fisiológicas. Vocês vejam bem, o estresse na verdade ele vai ser um processo multifatorial, eu não tenho como caracterizar o estresse como uma única coisa. São diversos fatores associados que vão acabar combinando com a definição de estresse. Aqui eu posso trazer vários pontos, como eu já havia comentado com vocês, que vão nos trazer prejuízo para a nossa saúde. Dormir mal, o processo de que eu não tenho tempo de conseguir fazer com que o meu corpo se recupere, eu estou sempre cansado. O processo do cansaço, ele vai diminuindo as nossas funções metabólicas e vai fazendo com que a absorção dos meus próprios nutrientes seja diferenciada também por essa estafa do que o meu corpo continua apresentando, As preocupações, ansiedades, muitas vezes podem desencadear fatores extremos, tanto por comer demais e comer muita coisa, ou comer de menos e não comer quase nada. Esses também são outros 2 fatores que vão acabar trazendo um desbalanço nesse processo nutricional do que eu consigo absorver como nutrientes. Eu estou dando basicamente alguns exemplos nutricionais, mas nós poderíamos trabalhar também com condições fisiológicas inadequadas, Então vocês vejam, são esses somatórios de pontos aqui que vão acabar interferindo. Todo esse processo do ciclo, aqui nós estamos observando, de falta de nutrientes, cansaço, falhas no processo de manutenção destas minhas células, obviamente vão acabar culminando com que eu tenha um acúmulo de toxinas dentro do meu corpo, que eu mesmo produzo, Então isso também vai ser um fator na qual nós precisamos estar trabalhando. O que são essas toxinas? Bom, eu estou me alimentando de maneira equivocada, estou tendo processos em que eu não tenho tempo de recomposição e as minhas células não conseguem eliminar aquilo que é de sobra do seu dia a dia e do seu processo, e vocês vão imaginar como uma célula funciona. É a mesma coisa como se vocês estivessem agora em casa de vocês fazendo almoço. Vocês vão pegar um alimento, e aí dependendo do que nós vamos fazer, vocês vão descascar aquele alimento, vão botar parte dessas cascas fora e vão começar a acumular no lixo. Aquele lixo em um determinado momento, conforme vai passando a semana, ele começa a ficar cheio. Eu tenho a necessidade de botar tudo num saco maior, fechar e largar lá na rua para que então
os grandes responsáveis por esse processo, os coletores que vão fazer a coleta de lixo, leve para um local e eu não comece a ter acúmulo. Esse acúmulo ele vai trazer problemas, eu quero que vocês traduzam isso para toxicidade. Podem vir baratas, ratos, outros tipos de animais peçonhentos para comer aqueles alimentos. Eu começo a ter proliferação de moscas, posso ter o surgimento de fungos, alguns outros tipos de micro-organismos, começo a ficar doente. O mesmo nós podemos transmitir ou imaginar que ocorre dentro da nossa célula. Ela começa a produzir, mas não tem para onde jogar fora aquele lixo, e aquele lixo começa a se acumular dentro da célula. E isso vai começar a acarretar com que ela não funcione direito, porque ela está acumulando uma grande quantidade de porcaria no seu interior. Qual é o primeiro local aonde vão começar a ser afetados? São locais periféricos, porque eu vou começar a tentar concentrar em locais vitais. O que são os locais vitais? O meu cérebro, o meu coração. Porque sem essas duas estruturas eu não consigo funcionar. O cérebro, porque é ele que me organiza e movimenta absolutamente tudo o que o meu corpo vai fazer, é ele que predetermina todas as funcionalidades, e o coração é quem vai bombear parte dos nutrientes e os oxigênios que são essenciais para que isso funcione. Então eu vou tentar organizar nestes principais órgãos aqui, óbvio que nós temos outros, eu estou dando 2 exemplos para que vocês entendam e que eles vão funcionar fazendo essas organizações e estas orientações. Então nós já temos um ponto, aqui na questão fisiológica que o estresse vai estar ocasionando. E o segundo ponto, este local onde vai ser atingido começa também a funcionar de maneira inadequada. E um dos grandes pontos na qual o estresse vai estar relacionado, além dessas questões fisiológicas, é a produção de hormônios. Então eu vou ter uma diminuição, por exemplo, no caso masculino, de produção de testosterona, sobra de outras estruturas metabólicas, vão levando então ao surgimento de outros tipos de hormônios que começam a aumentar. Eu começo a ter série de disfunções e o hormônio é um dos grandes reguladores do funcionamento normal. Para mulheres nós vamos ter principalmente ali o estrogênio e a progesterona e no homem a testosterona. Qualquer tipo de desbalanço que ocorra de maneira hormonal vai fazer com que o meu sistema e a minha organização não funcione de maneira adequada. E isso vai começar a acarretar uma série de problemas na qual nós vamos estar visualizando. Então eu já trabalhei para vocês questões fisiológicas e a falta de hormônio. E o terceiro ponto, o local onde é mais frágil que vai estar sendo atingido são exatamente as células periféricas na qual o meu cabelo acaba se encontrando. Então a partir disso, um dos pontos na qual eu começo a reconhecer que eu estou com uma sobrecarga é exatamente a partir do cabelo. O cabelo ele é a chave e a identificação de boa parte dos nossos problemas. É um dos grandes sinais que o nosso organismo nos dá e nos transmite para dizer: você está doente e você está com um problema. Quando nós começamos a ter a queda de cabelo, é um dos grandes indicativos que algo começou a se tornar cumulativo e isso começou a ser evidenciado pela queda de cabelo. Então é exatamente esta relação que eu tenho entre estes processos. O estresse, sim, vai ser um dos fatores muito importantes. O que nós podemos fazer para tentar diminuir essas características? Bom, o primeiro ponto é conseguirmos trabalhar para ter um controle efetivo do estresse, aprendermos a trabalhar sobre pressão, conseguirmos termos um autocontrole e aí podemos trabalhar com algumas técnicas mais holísticas ou algo mais pragmáticos, resolutivos. É nós conseguirmos nos adaptar a essas regiões e as holísticas eu poderia até sugerir questão de reiki, meditação, para que vocês consigam controlar a respiração, consigam se acalmar. Isso é um ponto importante porque no momento que eu começo a ficar mais tranquilo, eu começo a me centrar e consigo me focar naquele problema e me tornar mais resolutivo. Tá? Então isso também é um ponto legal a poder ser discutido. E a partir disso eu consigo então começar a trabalhar de novo. O meu cabelo não vai voltar a crescer se eu estiver com estresse e começar a apresentar, por exemplo, características de alopécia. Ele pode voltar a crescer sim, mas não é garantido que esse cabelo volta, tá? Dependendo do grau de extensão da queda de cabelo, muitas vezes aquele local ele perdeu a região do folículo piloso, onde se encontra, por exemplo, a papila dérmica, e eu não vou conseguir reverter esse quadro. O que eu posso fazer? Existem técnicas que possam estimular e que possam favorecer esse processo, esse crescimento. Isso volta para uma boa condição nutricional, bom sono, tentar controlar esse processo de estresse e de uma maneira física, massagens para reestimular e a partir disso então alguns outros tratamentos medicamentosos que podem ser avaliados principalmente pela questão do seu tricologista e do seu médico endocrinologista para poder fazer este balanço e esta avaliação dependendo do que vocês vão apresentar. Gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouco dessas questões do estresse, e podermos trabalhar então com algumas questões resolutivas para que vocês consigam ter uma melhor condição. Agradeço de coração para que vocês tenham assistido o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. De novo, lembrando, não esqueçam de deixar o seu like e compartilharem o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.